E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz chamada Betel, que fica na terra de Canaã, e ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Amém? Você pode levantar uma de suas mãos aos céus. Senhor, nós te rendemos graças, porque nós queremos mais da tua presença neste lugar. Obrigado pela oportunidade de nos trazer à tua casa mais uma vez. Eu sei que tem gente que veio do trabalho, está cansado, gente que está sem forças, mas veio a essa casa para render graças ao Senhor. Fala conosco mais uma vez, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir da tua voz, em nome de Jesus. Nós estamos em uma série sobre os 4 altares de Jacó. É uma série temática. Jacó é alguém que precisou sair da tenda para começar a viver as suas próprias experiências. No primeiro altar ele decide sair, não porque queria, mas por causa de uma situação, por causa de algo que acontece naquela casa, a casa de seu pai, a tenda de Isaac e de Rebeca. Capítulo 28, ele sai e ali ele vai ter o seu primeiro encontro com Deus. Nesse primeiro encontro que ele tem com Deus, ele teve a capacidade de transformar uma pedra em um travesseiro. Ali Deus se apresenta para ele. Quando ele acorda no outro dia, ele abre a boca e diz: realmente Deus está neste lugar. Nesse primeiro altar, o que Jacó aprende é que tem coisas que eu só vou viver com Deus quando eu romper alguns ambientes. Depois Jacó, no capítulo 29, ele vai para a casa do seu tio Labão. Esse é o segundo altar. Nesse ambiente ele fica por 20 anos. Foi forjado, lapidado, treinado. Eu disse aqui terça-feira, durante os 20 anos que ele fica na casa do seu tio Labão, o Labão vai mudar o salário de Jacó 10 vezes. Literalmente Labão foi alguém que treinou Jacó para a vida. Labão não é uma pessoa ruim. Tudo depende da visão como você olha. Tudo depende da maneira como você enxerga as coisas. Labão foi alguém que forjou Jacó se tornar um homem de verdade. Não teria como Deus dizer: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, se ele não passasse pela casa do seu tio, o Labão. Então, passar pela casa de Labão fazia parte do processo. Depois de 20 anos trabalhando na casa do seu sogro, um Jacó que chegou sem nada, sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhum recurso. 20 anos depois, ele vai sair da casa de Labão, com filhos, com bens, com servos, uma vida transformada. Só que o processo de saída, ele é doloroso. O processo de você sair de ambientes e ir para outros ambientes, ele é doloroso. Sair da casa de Labão não é algo fácil. Sair da casa de Labão não é algo simples. Então, quando Jacó reúne a sua família para sair, ele começa a viver na sua mente uma retrospectiva.
porque foram 20 anos dentro da casa de um homem. Então agora quando ele sai, ele começa a viver um filme na sua cabeça. E eu fico pensando, Alisson, fico pensando o que passa na cabeça, o que passou na cabeça de Jacó, qual era a retrospectiva que ele estava tendo. E quem sabe ele começa a lembrar de algumas coisas. Só que o que vai marcar ele, Camila, é que quando ele decide sair da casa do seu sogro, ele tem algumas pendências do passado para resolver. E cá para nós, escuta isso aqui essa noite. Jacó começa a pensar assim: eu estou saindo da casa do meu sogro, porque Deus mandou eu voltar para Betel. Só que quando ele decide sair, Carol, ele sai com um sentimento. E qual é o sentimento? Eu fiquei com uma coisa pendente lá na casa do meu pai para resolver. Escute isso. Todas as vezes que você tem uma pendência, ou que você deixou algo para trás para resolver, sempre essa pendência que você deixou no passado, ela sempre vai estar no seu presente. Todos os dias você sempre vai estar lembrando dessa situação que ficou mal resolvida lá atrás. Por quê, pastor? Porque Deus sempre vai querer te transicionar de um ambiente para o outro. Deus sempre vai querer te pegar num nível e te levar para um outro nível. Deus sempre vai querer tirar você de um ambiente e te levar para um ambiente melhor. Deus sempre vai pegar você num deserto e te levar para uma Canaã. Deus sempre vai tirar você de um lado e vai te levar para um outro lugar. Deus sempre vai fazer algo na sua vida, porque essa é a caminhada com Deus. Eu quero liberar uma palavra para alguém essa noite. Deus, essa terça-feira, está dizendo: eu quero te transicionar para algo novo. Só que para Deus te levar para algo novo, você precisa resolver as pendências que estão para trás. Quando Jacó sai da tenda do seu pai, no capítulo 28, ele sai, pastor Betuel, debaixo da palavra do seu pai e da sua mãe, Isaac e Rebeca. Só que agora, ele vai sair no capítulo de número 35, versículo 1. É Deus quem vai falar para ele: sai da onde você está e volta para Betel. E eu amo esse detalhe do texto. Por quê, pastor? Porque quem conduz Jacó, quando sai da casa do seu pai, até o lugar que ele vai ter um sonho, é ele. Mas naquele lugar, Fabrício, aonde ele deita, dorme, tem um sonho de uma escada que liga até o céu. A partir daquele momento, quem começa a guiar a vida de Jacó não é ele, é o próprio Deus. E quando Deus começa a guiar a vida de Jacó, ele começa a viver coisas que ele não esperava. Aí no capítulo 32, Deus vai convidar Jacó para começar a viver, a romper esse ambiente. Ele sai, Janaína, da casa de Isaac e Rebeca. Dói. Sair da casa de papai e mamãe dói. Sim ou não? Sim ou não? Sair da casa de papai e mamãe dói. Mas sair da casa de Labão, aonde você foi treinado, aonde você foi forjado, só que é necessário. Pastor, e por que Jacó tem que sair da casa de Labão agora? Por uma simples informação: Deus tem algo maior para Jacó. Eu vou liberar essa palavra para alguém aqui essa noite. Deus começou no primeiro altar dizendo para você: sai da tenda,
Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou seus netos, beijou as suas filhas e os abençoou. E partiu. Ok? Capítulo 32, verso 1. Olha o texto. Também Jacó seguiu o seu, e anjos de Deus foram encontrar. Quem encontrou com Jacó? Está no texto. Quem encontrou com Jacó? Olha isso aqui. Enquanto Jacó está na casa de Labão, ele só tem a experiência com Labão. Mas o dia que ele sai da casa de Labão, capítulo 30. Qual é o que, pastor? Ele vai ter um encontro com os anjos de Deus. Eu vou dizer isso aqui para alguém que está lá atrás. Tem coisas na sua vida que só vai acontecer depois que você romper alguns ambientes. Pastor, passar um tempo na casa de Labão faz parte da caminhada. Passar um tempo na casa de Labão é necessário para o seu crescimento. Só que depois que você romper a casa de Labão, anjos celestiais vão encontrar com você. Eu não estou falando de algo da terra. Anjo celestial é algo do céu. Então eu estou liberando para você. Quando você sair da casa de Labão, tem algo do céu sobre a tua vida. O Jacó, Betuel, que chega na casa de Labão, ele não consegue entender nada sobre a voz de Deus. Ele não consegue discernir nada do que está acontecendo. Mas depois de 20 anos sendo lapidado, forjado, confrontado, a Bíblia diz que quando ele sai, tem anjos de Deus esperando ele. Aí eu vou melhorar para você dar um glória a Deus mais alto ainda. Olha o verso 2, porque no verso 1 tem anjos de Deus. Olha o verso 2. Quando Jacó os viu quem? Os anjos, ele disse: este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Manaim. Eu vou profetizar para quem acredita nessa terça-feira. Existe um acampamento de Deus te esperando. Existe um Manaim de Deus te aguardando. Levanta a mão porque eu estou cheio de Deus para liberar isso aqui. Deus vai mudar a rota de crente essa noite. Deus vai mudar a rota espiritual de alguém. Tem um acampamento de Deus te esperando. Tem um acampamento de Deus te aguardando. Mas está muito bom, né? Eu tive anjos celestiais me aguardando, e eu tenho acampamento de Deus. Aí olha o verso 3. Então Jacó enviou mensageiros na sua frente a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: assim vocês falarão ao meu irmão, o seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro, morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Verso 5. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos, servas. Eu envio este comunicado ao meu senhor para encontrar favor na sua presença. Presta bem atenção nisso aqui. Quantos anos Jacó ficou na casa de Labão? Quantos anos? Durante 20 anos na casa de Labão. Se você ler a história com calma, você nunca vai ver Jacó lembrando do seu irmão Esaú. Ele não cita o irmão dele, ele não fala do irmão dele. Mas depois dele ser treinado e forjado, que ele sai da casa do seu irmão e tem um encontro com Deus, a primeira coisa que Deus vai fazer com ele é fazer ele lembrar que ele tem que resolver uma pendência com o seu irmão. Jacó é aquele crente que tem dificuldade de resolver coisas na vida. O Jacó é aquele crente que vai empurrando tudo para debaixo do tapete. O Jacó é aquele crente que sempre está deixando uma ponta solta na sua vida. O Jacó é aquele crente que não gosta de resolver coisas. Só que Deus disse: tá bom, meu filho,
20 anos você vai ser treinado na casa de Labão, mas o dia que tu sair de lá, eu vou te confrontar para você entender que eu só posso te transicionar para o novo depois que você resolver as suas pendências. Essa noite Deus vai te dar maturidade. Essa noite Deus vai gerar maturidade em seu coração, para você começar a resolver coisas que ficaram pendentes na sua vida. Tem coisas que você deixou há muitos anos para trás. É um perdão que precisa ser liberado, é uma confissão que precisa ser confessada, é um acerto de contas, é um ajuste, é algo que ficou para trás. Mas assim diz o Senhor para você essa noite: eu te trouxe nessa terça-feira da palavra para dizer para você: eu quero te avançar para um novo nível, mas você precisa resolver as coisas do passado. Jacó, sim, Deus, resolve as suas pendências. Só que eu amo isso aqui, porque antes de Deus deixar Jacó resolver com Esaú, Deus disse: primeiro você vai resolver comigo. Antes de você resolver com Esaú, primeiro é comigo. Então a segunda lição para você que está anotando: você precisa resolver suas pendências com Deus primeiro. Porque quando ele sai da casa do tio, o texto que eu li, ele encontra os anjos. Só que agora ele vai pelo Val de Jaboque. E no Jaboque, Mangloraci, Deus não mandou anjo Gabriel, Deus não mandou anjo Miguel. É uma teofania, é o próprio Deus que desce. E Deus vai conversar com esse camarada a noite inteira, até que ele vira e diz assim: eu preciso que o Senhor me abençoe. Eu não saio daqui sem ser abençoado. Pastor, e por que ele tem que passar pelo Val de Jaboque? Porque o Val de Jaboque é o poder do Evangelho. Se tem uma coisa que pode mudar eu e você, é o Evangelho. Eu vou ser mais ousado para você essa noite. Se o Evangelho não te mudar, nada te muda mais. Se isso aqui não mudar você, não tem nada que vai mudar você. É só o Evangelho. Quer ver? Quem aqui essa noite já foi mudado pelo Evangelho? Quem aqui foi mudado pelo Evangelho de Deus, o Todo-Poderoso? Só que olha só, escuta, não é um culto, não é uma palavra, não é uma mensagem, não é uma canção que vai mudar você. São processos diários. Você vem para o culto, alguém canta, o louvor te toca. Alguém prega, a palavra te incomoda, te confronta. Aí você volta para casa, chega em casa, dobra o joelho e fala: Deus, aquela palavra hoje foi para mim. Faça na minha vida tudo aquilo que eu ouvi essa noite. Eu preciso ser melhor. Escuta, Deus não pula etapas. Deus não queima processo. Então, queridão, queridona, escuta. Tem gente aqui essa noite me ouvindo que você quer que tudo na sua vida dê certo. Você quer que tudo aconteça, mas você não quer viver o processo. Você foge do processo o tempo todo. Pastor, eu não quero passar pelo processo, mas o processo vai te formar. Aí eu vou ler um texto para você aqui, só para você entender isso aqui. Olha isso aqui. 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo 19 até o 22. Eu já falei sobre esse texto aqui uma vez, mas essa tarde o Espírito Santo me fez lembrar novamente desse texto. Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lanças. Por isso todo Israel tinha que sair da terra deles, ir para o acampamento dos inimigos para amolar as suas ferramentas. Escuta, a casa do ferreiro era onde amolava as ferramentas: armas, espada, lança. Olha o que o texto está dizendo. Teve um período em Israel que não havia nenhuma casa de ferreiro. Um ferreiro, alguém que amolava,
preparava as armas para a guerra. A situação estava tão crítica que os israelitas tinham que sair da terra deles, ir lá na terra dos inimigos e pedir para os inimigos amolar as suas ferramentas. Só que aí, você já parou para pensar e pesquisar como que funciona a casa de um ferreiro? Na casa de um ferreiro existe pelo menos 4 processos. Quantos processos? Quantos processos? O primeiro processo é o fogo. O segundo processo é o martelo. O terceiro processo é a água. E o quarto processo é o tempo. Toda casa de ferreiro tem uma fornalha, Camila, com alta temperatura para aquecer a matéria-prima. Então o ferreiro pega aquele pedaço de ferro, Júnior, coloca dentro dessa fornalha e ela começa a ser aquecida em alto grau. Porque se não tem fogo, não tem transformação. Só que sabe, Ginaína, uma das coisas que o fogo faz é tirar todas as impurezas que existem. É por isso que às vezes você não entende. Mas tem gente que me ouve aqui essa noite, que você está vivendo a primeira fase do processo. Você está no processo da fase do fogo. E você está dizendo, pastor, está queimando tanto, está doendo tanto, está machucando tanto. Mas é Deus que está te forjando. Se você ainda não passou, fica tranquilo. Você vai passar pela casa do ferreiro. Pastor, mas é tão dolorido. Faz parte da caminhada. Faz parte do seu processo passar pelo ambiente do fogo, para que algumas impurezas da sua vida fiquem lá. Porque Deus quer que você se torne alguém diferente. Deus quer que você se torne alguém mais especial, alguém mais crente, alguém mais amado, alguém que tem um coração diferente. E você só vai ter isso se for passando pelo primeiro processo, que é o fogo. Mas tem um segundo, Caroline e César. O segundo processo, que dentro da casa do ferreiro tem um martelo. Porque imagina isso aqui, ó. Isso aqui, uma base de ferro. Aí ele vem e coloca dentro do tacho da fornalha de fogo. Quando ele coloca aqui, essa peça de ferro ela amolece com a alta temperatura do fogo. Aí sai daqui, o ferreiro pega, aí vem com o martelo. E por que ele bate, pastor? Porque ele precisa começar a colocar na forma, na maneira que ele quer que a ferramenta fique. Aí ele vai batendo. O problema é que ele tem pouco tempo para fazer isso aqui. Porque quando ele tira da alta temperatura e vem para cá, rapidamente esse negócio esfria. E aí já não dá para amolecer mais e bater. Então ele tem pouco tempo. Só que é nesse processo que ele vai lapidando para que essa barra de ferro fique no formato que ele quer. Sabe por que tem hora que você diz assim, meu Deus, por que eu estou apanhando tanto? Por que eu estou sofrendo tanto? Descansa o teu coração essa noite. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor para você essa noite. Deus é esse ferreiro. E às vezes Ele está usando algumas circunstâncias como um martelo. É através de cada pancadinha que Ele está dando. É através de cada coisa que está acontecendo. Porque no passado você era uma pedra bruta. Só que às vezes, para você se transformar naquilo que Deus quer, é necessário que Ele bata. É necessário que às vezes Ele aperta. É necessário às vezes que vai machucar, vai doer. Mas você vai se tornar aquilo que Deus tem para fazer. Só que o terceiro processo é a água. Porque é assim, ó. Quando coloca no fogo, a ferramenta sai daqui quente, muito quente. Aí ele vem com o martelo e bate. Só que aí ele tem que jogar ela no fogo, na água. Por que ele tem que jogar ela na água, pastor? Para dar aquela equilibrada. Então, o ferreiro, ele intercala entre e o martelo, a água. A ciência vai explicar que quando você pega um material aquecido no fogo e joga dentro da água, acontece o que nós chamamos de um resfriamento. Pastor, e que parte é essa no processo da minha vida?
é que a vida não é feita de ciclos isolados. Ela é feita de continuidade. E Deus, como ferreiro que é na nossa vida, Ele conhece os seus limites, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas dificuldades. É por isso que Ele é o refrigério que você precisa. Então, no meio do processo, tem dia que você está para morrer, tem dia que você fala, eu não vou aguentar. E Ele vem como refrigério e acalma teu coração. Ele vem como refrigério e traz bálsamo para tua alma. É uma música que você ouve alguém cantando e dizendo uma canção: vai passar, vai passar. Eu sou a tua calmaria, eu sou o teu escudo. Aí você diz: Ele é o refrigério para minha alma. Que eu diminua, que Ele apareça. São 20 anos sendo apertado, mas aí ele sai. Diga para alguém do seu lado: não fuja do processo. Não, mas desse jeito aí ele vai fugir. Seja profeta de Deus. Diga para ele, diga para ela: não fuja do processo. Não fuja do processo. Dói, pastor, dói. Machuca, machuca. Só que não tem como você terceirizar o teu processo. O processo é seu. Aí deixa eu terminar isso aqui. Olha o texto. Eu estou no capítulo de número 32. Verso 3. Depois do Jacó ter sido encontrado pelos anjos, depois de Jacó falar que era o acampamento de Deus, olha o que o Jacózinho faz. Olha isso aqui. Ele reúne os seus mensageiros e manda presente, irmã Selma, para o irmão. Olha o que esse Jacó está fazendo. 20 anos antes, o Esaú queria matar ele. 20 anos antes, se o Esaú encontrasse ele, matava. 20 anos depois dele passar pela casa do Labão, olha o que ele faz. Ele se encontra com Deus. Aí ele já sei. Eu saí brigado, eu saí fugido. Só que agora eu preciso resolver as coisas com meu irmão. Aí olha o que ele faz, a estratégia. Ele pega presentes e manda na frente para quebrar a barreira. Olhe para mim. Olhe bem para mim. Veja se você vai identificar com isso aqui. Tem gente que fala mal de você para todo mundo. Acaba com a tua raça. Fala mal de você, fala mal do seu casamento, dos seus filhos, da sua família. Só que depois ela vem no seu particular para te pedir perdão. Para falar mal, ela fala para a sociedade. Mas para pedir perdão é no secretinho. Só que o Jacózinho está me ensinando um negócio. O que eu fiz todo mundo sabe. Eu menti para o meu pai, eu me passei pelo meu irmão. Eu tenho uma pendência para resolver. Eu vou mandar presente na frente para dar uma acalmada, mas eu vou encarar ele de frente. Eu não vou pegar caminhos pequenos, não. Não. Esse é o problema. Porque o problema de Jacó era externo, Era externo, era entre ele e o irmão dele. Só que primeiro ele começou a resolver aqui, ó.
Tem gente que ele tem a capacidade de falar horrores da sua vida, mas ele não tem capacidade depois de vir consertar tudo aquilo que ele fez. Só que o Jacó essa noite está me ensinando. Não me importa o que aconteceu, mas encare. Resolva. E por que ele começou mudando de dentro para fora, pastor? Porque toda mudança ela precisa ser de dentro para fora. Eu preciso mudar meu coração. Agora olha isso aqui. Aí ele se encontra. Jacó e Esaú. Resolve a pendência. Só que o Esaú, Chalene, ele não encontra mais o Jacó. Ele encontra o Israel, que foi mudado, que foi transformado. Aí eu gosto disso aqui. Sabe por quê, Ju? Porque olha o texto. Quando eles se encontraram, eles fizeram as pazes. Sim ou não? Diga comigo, fizeram as pazes. Não, diga mais alto, fizeram as pazes. Só que tem um negócio aqui, Bruna. Eles fez as pazes, mas não quer dizer que vai continuar caminhando junto. Porque não é porque você perdoou alguém que você precisa andar junto. Você precisa ter paz para entrar no céu. Capítulo 33, verso 15. Olha o texto. Fizeram as pazes. Olha o que o Esaú vai dizer. Esaú responde para o seu irmão: permita-me que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Olha o Jacó agora, formado, lapidado, treinado. Para quê? Basta que eu alcance o favor aos olhos do meu Senhor. Só isso, eu só quero perdão. Verso 16. Naquele dia, Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde ele tinha vindo. Verso 17. E Jacó foi para Sucote. Percebeu? Um foi para Seir e o outro foi para... Deixa eu te dar uma lição, deixa eu te ensinar uma coisa. Perdoou não quer dizer que você tem que viver no mesmo lugar toda hora. Não quer dizer que você tem que colocar na sua mesa o tempo todo. Já perdoou, está resolvido, está em paz. Mas ó, pastor, eu perdoei, eu vou pôr na minha mesa de novo. Não, pastor, eu ensinei. É o Jacó que está me ensinando. Eu preciso ter paz. Para me encerrar, aí eu chego no capítulo 35, verso 1. Olha o texto. Deus disse a Jacó: levanta. E vá para onde? Vá para onde? Betel é o primeiro lugar que ele fez o altar. Deus está mandando ele voltar para o mesmo lugar agora. Só que são 20 anos depois dele ter sido forjado por Labão, depois dele ter resolvido todas as pendências com o seu irmão, Deus diz: agora volta para Betel. Essa noite Deus está convidando você a voltar para o lugar de origem. Essa noite Deus está convidando você a voltar para Betel. Só que Deus está dizendo: Jacó, não será o mesmo altar, será um novo altar. Ele vai chamar de El Betel. Volte para outro lugar. Essa noite Deus te trouxe aqui para dizer para você: está na hora de você voltar para o Betel. Pastor, aonde é Betel? É aonde você teve o primeiro encontro com Deus. É aonde você teve o primeiro encontro com Deus. Aí eu lembro daquela canção, Júnior: eu quero voltar ao primeiro amor. Deus está dizendo para você: eu quero, Jonathan, que você volta para Betel, o lugar de origem. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro. Volta, Jacó. Eu quero voltar. Volta onde você teve o primeiro encontro. Quero
primeira vez que ele passou pelo Betel, Fabrício, ele estava sozinho. Agora ele tem esposa, ele tem filhos, ele tem netos, ele tem servos. O que Deus está dizendo para ele é: Jacó, volta para Betel. Você vai contar para sua família tudo que eu fiz na sua vida. Só que presta atenção, 35 verso 2. Mas olha o que Deus diz: vai voltar, jogue fora os deuses. Segura. Eu vou falar bem calminho para vocês aqui, para mim orar por você agora. Olha o que Deus falou para Jacó: você vai voltar para Betel. Só que antes de voltar, limpa a sua casa. Limpar o que, Deus? Sua casa. Começa limpando de dentro para fora. Joga fora, Jacó, todos os deuses estranhos que estão no meio de vocês. Essa época aqui é a época da Mesopotâmia antiga. Os deuses antigos dessa época era como se fosse deuses domésticos. Eles estavam associados à herança. Diga comigo, herança. Você vai lembrar 31 e 19. Lembra como é o nome da mulher de Jacó? Raquel. Olha o que ela faz. Enquanto Labão tinha ido fazer tosquear as ovelhas, Raquel pegou um ídolo que pertencia ao seu pai e escondeu dentro da sua tenda. Estava dizendo: eu vou embora. Se caso meu pai morrer, eu pego esse ídolo, volto e mostro que essa terra aqui era do meu pai e agora ela é minha, porque esse ídolo vai representar a minha herança. Então ela pega isso e coloca dentro da sua casa. Só que quando você vai ler o texto, a Bíblia diz que quando Jacó sai com a sua família, ele não sabe, Jacó não sabe que Raquel estava com o ídolo escondido lá dentro. Então capítulo 35 verso 2, Deus se apresenta para Jacó e diz: levanta, volte a Betel, construa um altar. Só que primeiro arranque os deuses estranhos da sua casa. Eu vou ler o texto só para você entender isso aqui e a gente vai orar. 31 e 22. 31 e 22. Naquela mesma noite, presta atenção, Jacó se levantou, tomou todas as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val. É 31 e 22, perdão, minha filha, eu estou lendo errado. 31 e 22. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Reuniu seus parentes e saiu no encalço de Jacó por 7 dias de viagem. O alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão e lhe disse: cuidado, não fale a Jacó, nem bem e nem mal. Labão alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda naqueles montes. Labão armou a sua tenda com seus parentes no monte de Gileade. E Labão disse a Jacó: o que você fez? Você me enganou, levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu teria despedido com alegria, com cântico, com tamborim e com harpas. E por que não permitiu que beijasse os meus netos e as minhas filhas? Você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos o poder para te fazer mal. Mas ontem, olha o que está no texto. Lê.
O Deus de quem? Quem é o Deus do pai de vocês? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Se apresenta para Labão e diz: não faça nem bem e nem mal. E agora que você partiu dessa vez, pois está com saudades da casa de seu pai, olha o que Labão vai perguntar para Jacó. Por que você roubou os meus deuses? Olha a resposta de Jacó. Olha quanto uma mentira dentro da casa dá problema. Olha isso aqui. Jacó respondeu: porque tive medo. Pensei assim, para que não aconteça que me tome à força as suas filhas, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses, na presença de nossos parentes. Verifique o que pertence ao Senhor, e se estiver alguma coisa comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia, está no texto, você está lendo aí, ó, que Raquel havia. Está vendo, mulher, quando o irmão, quando você mente dentro da sua casa, olha a bagaceira que vai virando isso aqui. Eu não vou ler mais não, porque vai acrescentar muito. Mas olha o que o verso 35, verso de número 36. Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios da casa do seu Senhor que você encontrou? Coloque eles aqui diante de mim. 20 anos eu servi a sua casa. Aí eles vão conversando, e vão conversando, e vão conversando, e vão conversando. Só que o Jacó não sabe. 35:2, volta. Aí Deus aparece para ele e diz: volta para Betel, mas arranque os deuses estranhos que está dentro da sua casa. Olhe bem para mim, olhe bem para mim. Chega de tolerar coisas imundas dentro da sua casa. Chega de tolerar coisas imundas dentro do teu casamento. Essa noite Deus está convidando você para o terceiro altar. E o terceiro altar é, olha o texto: purifiquem-se, troquem de roupa. Eu me arrependo. Verso 4. Verso 4. Então dera a Jacó todos os deuses estranhos. Verso 5. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Verso 6. Jacó chegou à cidade de Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo estava com ele. Verso 7. E edificou ali um altar, que chamou o nome de El Betel. Sabe qual é o terceiro altar? Fica de pé. Sabe qual é o segredo do terceiro altar? Deus está dizendo assim: Jacó, tem muita gente que conhece o Deus da igreja, mas não tem intimidade com esse Deus. Você conhece de ouvir falar, você conhece porque alguém contou. Só que hoje Deus te trouxe para esse lugar para dizer: faz uma faxina lá na sua casa, faz uma limpeza lá na sua casa. Vou te dizer uma coisa debaixo da autoridade de Deus agora. Escuta o que eu vou te dizer debaixo da autoridade de Deus. Deus vai te dar sonhos a partir de hoje. E nesses sonhos Deus vai começar a te mostrar o que precisa ser arrancado de dentro da sua casa. Deus vai te dar sonhos. Deus vai te dar sonhos. Sabe aquele negócio que está lá? Você vai arrancar aquilo da tua casa, porque isso está impedindo você de avançar para o que Deus tem para a tua vida. Levante a sua mão. Senhor, nós te rendemos graças a essa palavra. Obrigado pelos teus filhos que estiveram na tua casa nesse terceiro altar, o El Betel. Senhor, nós somos tão falhos e tão pecadores,
Mas nesse terceiro altar nós aprendemos uma coisa: precisamos arrancar tudo aquilo que não combina conosco, para avançarmos para o terceiro altar. Arrancar tudo aquilo que está atrapalhando a nossa vida dentro da nossa casa. Não permitir que algumas coisas aconteçam, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te leve em paz e em segurança para sua casa. Que você tenha um resto de semana abençoado, cheio de paz, cheio de graça, cheio de amor. Que Deus cuide de você em todo o tempo. Que você viva tudo aquilo que o céu tem reservado para você. É o que eu declaro em nome de Jesus. Deus te abençoe.